Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje iremos discutir como a Assembleia de Deus é organizada. Então, esse é um vídeo que ele é bem complicadinho, no sentido de tem muitos conceitos de como a Assembleia de Deus é organizada e como essa é a maior igreja do Brasil. É interessante, caso você não seja da Assembleia de Deus, conhecer também como é que as igrejas no geral são organizadas. Algumas são diferentes da forma como a Assembleia de Deus se organiza, mas existe um padrão geral. E existem igrejas com grau de institucionalização maior e outras com grau de institucionalização menor. Quanto mais institucional, mais burocrático é o processo para que algo seja aprovado ou para que algo seja mudado. Então, coisas básicas precisam estar ligadas a um órgão como um todo. Precisa de papelada, precisa ir a um determinado local. Não que isso seja bom ou ruim, não quero fazer juízo de valor neste momento. Mas existem igrejas que são menos institucionalizadas, ou seja, você não tem um órgão interno, às vezes regulador. Você pode tomar decisões, por exemplo, como batismo ou outras coisas, sem necessariamente recorrer à igreja sede, enfim, coisas desse tipo no geral. Então hoje vamos entender como essa igreja, a maior igreja do Brasil, é organizada. Então, nesse vídeo só teremos a organização geral. Então, no geral, a Igreja Assembleia de Deus ela é organizada por 3 graus diferentes. A Convenção Geral, que é a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, já vou falar o que é isso. A Convenção Estadual, que é a CEADEB, no caso, aqui eu estou falando de um exemplo de convenção, mas nós temos a Convenção de São Paulo, temos a Convenção do Rio de Janeiro, aqui eu estou falando da Convenção da Bahia, que é um caso que eu conheço mais de perto, já que eu sou de Salvador, Bahia, então eu vou utilizar a convenção daqui e a igreja daqui como exemplo, seguindo, claro, um padrão geral. Mas, no geral, a nível de município e estado, a igreja ela sofre muitas modificações. Ela não tem um padrão. Às vezes uma convenção está associado a... Tem várias convenções em um estado. Às vezes tem uma convenção só por estado. Às vezes existe uma convenção interestadual, uma convenção para vários estados. Então, essas coisas modificam muito. Mas eu vou tentar seguir um padrão, mas você tem que entender que isso pode variar um pouquinho de região para região. Mas eu vou tentar passar para você a espinha dorsal de como essa convenção ela é organizada. E temos um ministério. E ministério aqui eu quero dizer a organização da igreja para o serviço e os cargos e como eles devem ser feitos e organizados. Então, cada igreja, que é um local fixo no qual você tem uma pessoa específica ali, que é um pastor com vários membros, e aquela igreja, ela vai ter uma organização, então ela vai ter às vezes uma pessoa responsável por evangelismo, outra pessoa vai ser responsável pelo ensino e assim sucessivamente. Então, quando eu falo de ministério, eu falo da igreja física diretamente. Como é que eu posso pensar nesses 3 itens? A primeira coisa é que eu posso pensar em nível de escala. A Convenção Geral do Brasil, ela toma decisões a nível de Brasil. Então, o que ela toma de decisão passa a valer para Estado e passa a valer para cada igreja física. Então, cada convenção vai precisar repensar a situação e dar suporte ao ministério que é a igreja física. A gente pode pensar na convenção estadual como a nível de estado ou intermunicipal, e a gente pode pensar geralmente ministério está associado a município. Então aqui a nível de Brasil, aqui a nível de estado e aqui que é o ministério é a nível de município. E a outra coisa que eu queria falar sobre isso, que eu acho que é muito importante, é que a gente pode pensar no sentido político brasileiro, como é que é organizado. Nós temos 3 órgãos principais, né, de 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Isso funciona para todas as escalas, né, para tanto o município quanto o estado, quanto a nível de Brasil. Então, o que cada uma desses órgãos seriam? A CGADB, a gente pode pensar como
o Legislativo e o Judiciário a nível de Brasil. Ele seria o Supremo Tribunal Federal da Assembleia de Deus. Então, ele é quem veta, ele é quem julga os casos principais, ele é quem vai criar as leis para dar apoio, ele é quem vai dar apoio direto, ele é quem vai ali manejar o dinheiro, e é ele quem, de certa forma, vai promover eventos e vai auto-organizar a Igreja Física Assembleia de Deus. Então a gente pode pensar como um órgão que julga e um órgão também que cria leis e que organiza as leis, a nível de Brasil. A gente pode pensar a Convenção Estadual como a mesma coisa da Convenção do Brasil. Só que o que acontece é que a CGADB, a Convenção Geral, ela cria como se fosse a Constituição, a lei principal. E toda a lei que é criada pela CGADB, ela deve ser seguida pelas convenções estaduais. Então, a CADEB, ela tem autonomia, e as convenções estaduais têm autonomia, mas ela está ligada à Convenção Geral. E como que isso importa? Significa que toda lei e toda coisa e toda decisão que a CGADB tiver tomado, a CADEB e as convenções todas estaduais devem seguir e aplicar nas suas igrejas. Além disso, a Convenção Estadual também ela serve para promover eventos estaduais, dar suporte às igrejas municipais e também a gente pode pensar como criar leis, organizar leis ou a resolver situações a nível de Estado, claro que seguindo a Constituição organizada pela Convenção do Brasil. E o que seria o Ministério? O Ministério seria basicamente o executivo, seria o órgão físico que executa. Então a gente tem, por exemplo, o governador, o prefeito. A gente pode pensar que é a igreja física onde acontecem os cultos. Os outros órgãos eles só servem para organizar externamente. Embora os membros desses órgãos eles sejam membros da igreja física, eles têm outro papel quando eles estão na convenção. A igreja física especificamente, ela serve para a gente executar aquilo, que é a vida cotidiana do cristão na igreja. Então você vai para o culto, você executa seu cargo, você tem um pastor ali pregando, os cultos, cada dia da semana ali, você tem igrejas a nível de setor, igrejas a nível de Salvador. Então tudo isso seria o dia a dia da igreja física acontecendo ali. Sendo que a gente pode pensar a igreja física, o ministério, como a nível de município. A gente também pode subdividir esse município em setores ou campos. E também a gente pode ter as congregações por bairro. Ou um bairro ter duas congregações, dependendo do tamanho do bairro. Eu vou explicar cada um desses agora separado para que vocês possam entender melhor. Então, vamos falar primeiro do ministério, começando por baixo. O Ministério da Assembleia de Deus, a gente tem o porteiro, tem os cooperadores, que é os líderes, as pessoas que têm funções na igreja. Tem o auxiliar interno, tem o auxiliar externo, que seria a pessoa que é um auxiliar que é reconhecido por toda a região, não é só pela igreja. O diácono, que seria aquela pessoa que serve. O evangelista, que é como se fosse um cargo de pastor, só que especificamente focado na pessoa que evangeliza mais. Tem um presbítero, que é como se fosse um pastor, só que não é o pastor que toma conta da igreja. É um cargo antes do pastor, que serve para dar suporte ao pastor ali, e que quando o pastor está fora, pode ter o poder de pastorear. E tem um pastor, que é aquela pessoa que coordena a igreja, especificamente naquela região ou naquele local. E o que a gente chama de obreiros na Igreja Assembleia de Deus, vai de auxiliar externo até até o pastor. Os trabalhadores externos a gente pode pensar como missionários. Há locais em que há diaconisa na Assembleia e outros que não têm presbítero, então isso varia de região para região. E os departamentos? Quais são os departamentos que a gente tem na igreja? Internos e externos de assistência. A gente tem, por exemplo, o departamento de louvor, a gente tem o de ensino separado por classe, que é a escola bíblica dominical. Temos o de obras para a construção da igreja, financeira, secretaria, evangelismo, ação social, missões, líderes de grupos, senhores, senhoras, jovens adolescentes, zeladoria, visita, intercessão e dirigentes de oração. E família. A gente tem vários aqui, na verdade isso pode variar de igreja para igreja, tem esse núcleo essencial. E aí, no caso, o pastor, ele como coordenador daquela igreja, ele pode
separar responsáveis para ficar organizando cada um desses ministérios. Então vai ter uma irmã que vai louvar, um grupo de irmãos que vai louvar, uma pessoa responsável pelo ensino de jovens, outra pelo evangelismo. Enfim, o pastor vai organizar isso. E isso também pode ser feito a nível de Salvador, não só em nível local. Então o pastor que organiza toda a igreja em Salvador, no qual as igrejas locais estão ligadas a ela, ele pode separar pessoas para coordenar um determinado departamento, que é louvor e ensino a nível de Salvador. Que eu estou falando de Salvador, estou falando do município, já que eu moro em Salvador. Os cultos a gente pode pensar como departamentos, doutrina, oração. A gente tem círculo de oração, oração, doutrina. Tem vários tipos de culto. Tem o culto dos jovens, culto das senhoras, culto de missões. Que aqui eu quero falar culto ao Senhor, em que um determinado departamento estará responsável por organizar. E o culto nunca é um departamento. O culto é ao Senhor. A escala espacial a gente pode pensar a nível de congregação, setor e campo e cidade. Então aqui eu estou falando do ministério. Estado já é as convenções e região e país já é a Convenção Geral do Brasil. E a gente tem a congregação, que é o nível de bairro. O setor seria uma região de um determinado local, seriam vários bairros. E a cidade, que seria todo o município ali no qual uma igreja ela faz parte. Geralmente as igrejas a nível de um determinado município, ela tem congregações ligadas a ela, espalhadas por todo aquele município, que dão apoio e que participam dos eventos. Uma pergunta que geralmente a gente pode pensar é se é necessário passar por todos esses cargos para virar pastor. E aí o pessoal acha que é escadinha, né? Você vai subindo de pastor, você vai subindo de diácono para presbítero, de presbítero para pastor. E na verdade não. Na Bíblia são funções específicas. Na Assembleia de Deus tem essa mítica que o diácono ele pode subir para virar pastor. O que na verdade é errado, porque se a gente pensar bem, um chamado de pastor é um chamado de uma pessoa e que tem requisitos mínimos específicos. E as pessoas tratam como se ela precisasse se auxiliar diácono para depois virar pastor. Não significa que todo diácono vai virar pastor e não significa que todo pastor necessariamente ele vai cumprir bem um cargo de auxiliar ou de diaconato. Então, são coisas totalmente diferentes e que a gente precisa entender que são independentes e que uma não é necessária para a outra. Embora seja comum, não é o correto a se fazer. E convenção, eu vou utilizar a convenção que é daqui do qual eu faço parte. Quer dizer, eu não faço parte, né? Mas é a convenção que está associada à minha igreja, no qual eu faço parte em Salvador, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Você tem as várias convenções que eu vou citar depois. E aí você vai ter notícias dessa convenção. A ideia dela é promover, organizar evento, ajudar juridicamente. Como eu já falei, faz um papel de legislativo e judiciário do Ministério. E a Convenção Geral. A Convenção Geral, como eu já falei, tem aquele papel de legislar e de julgar. E ela também organiza algumas coisas principais, né? Como eu falei, ela cria as leis. Então ela organizou as doutrinas principais da igreja na chamada Declaração de Fé da Assembleia de Deus, no qual tem todas as doutrinas essenciais da igreja. Tem a Bíblia também da Assembleia de Deus, que é uma Bíblia que tem a harpa cristã, que fala quem somos nós, e que é a Bíblia normal, mas que tem uma introdução legal ali para falar um pouquinho da igreja. Então, nós temos um presidente a nível de Brasil, que vai de 2021 a 2025, que é o pastor José Wellington Costa Bezerra Júnior. Além, nós temos as convenções todas ligadas à Convenção Geral. Aqui são alguns exemplos de convenção. Tem a CEADEB aqui na Bahia, tem a Conframardeb também. No Ceará a gente tem a CONADAC. Enfim, cada um com um código diferente. E a nível de Brasil, nós temos ali os vice-presidentes. Isso tudo tem no site da CGADB. Tem os primeiros secretários, segundo secretário, terceiro, quarto e quinto. Temos os tesoureiros e o secretário executivo e o assessor da presidência. Então, esses são os órgãos que estão a nível de Brasil e que também é repetido a nível de convenção estadual. E, além da declaração de fé, que tem as doutrinas essenciais da igreja,
nós temos também os documentos principais da igreja, a Assembleia de Deus. Caso você queira acessar, se você for da Assembleia de Deus e queira acessar quais são as normas principais da igreja, o que é que pode e o que não pode, você tem no site da CGADB, você vai na aba Documentos, você vai ter a consolidação do Estatuto Social da Convenção Geral. Então, o que seria esse Estatuto Social? Seria a organização dos costumes e da parte social da igreja. Nós também temos, por exemplo, o regime interno da igreja, que seria como a igreja ela é organizada e como é que a convenção ela deve funcionar a nível de Brasil, como é que as convenções estaduais devem funcionar, as leis que ele criou, e se as leis estão sendo seguidas, estão todas aí no regimento interno. Então, o regimento interno é as leis gerais e o regimento interno de como a convenção funciona e como a Assembleia de Deus deve funcionar. E esse aqui, se eu não me engano, é a lei de dados. Então, aqui é para a igreja não ser multada. Ela tem um manual de como lidar com os dados de cada pessoa, de cada membro da igreja, para evitar multas. Então, essas duas, na verdade, são as principais. É a convenção social, o regimento de como a convenção deve funcionar, e a declaração de fé, que vai falar um pouquinho sobre as doutrinas essenciais da igreja. E aqui tem, se você abrir, tem um PDF lá, aí vai ter todas as informações que você precisa. De certa forma, resumido, mas vai constar lá. E tem a 45 AGO. O que é a AGO? É a Assembleia Geral Ordinária. A cada 2 anos a igreja se reúne para discutir coisas gerais e a nível de Brasil eles colocam um tema e os pastores das convenções que participam das convenções no geral, eles podem ir para essas reuniões, para esse evento, no qual pode dar opinião, vai ter várias discussões a respeito de vários temas e acontece a cada 2 anos. Você tem a eleição, então como eu falei, tem um presidente na Convenção Geral do Brasil. Essa convenção, ela pode ter várias chapas. Você pode, pessoas associadas à Convenção Geral e as convenções estaduais, se eu não me engano, eles podem montar chapas. E aí cada pessoa associada a uma convenção, ela pode votar. Atualmente tem o José Wellington Bezerra Júnior, a chapa dele, mas a cada 4 anos você pode votar. Ou se eu não me engano, não sei se é um membro ou se é só os pastores que podem votar. Mas fazendo esse voto, caso outra chapa ganhe, essa pessoa que vai reger a igreja pelos próximos 4 anos. Além disso, tem uma reunião bíblica de obreiros que é mais da convenção, se eu não me engano, estadual, não lembro direito agora. E sendo que a Convenção Geral da Assembleia de Deus, além de ela ser uma organização, cria leis, que julga, ela também tem comissões responsáveis para cada um dos tipos de conteúdo. Então, como é que aquela lei deve ser julgada, ou como é que a gente deve tratar determinado tema. Então, para isso, você tem uma comissão de apologética, tem uma comissão de doutrina, comissão jurídica, de ação social. E aí, caso tenha algum problema e a igreja precise resolver, a comissão responsável ali vai organizar tudo para que tudo possa ser resolvido da melhor forma possível. No geral, nas convenções estaduais, os pastores que são ordenados pelos ministérios, eles são inscritos automaticamente na convenção, embora eles não tenham cargo, tenham poder de voto. E tem o encontro de líderes da Assembleia, o ELAD, que aí só os pastores presidentes e a sua comissão das convenções estaduais é que podem ir lá participar do evento e discutir coisas mais de perto. E agora, para fechar, vamos para isso organizado de forma espacial. Então, como é que a gente pode organizar isso em um mapinha conceitual, tudo o que falamos aqui? Então, temos o Ministério, as igrejas, que são as igrejas físicas no qual participamos. Você tem a Salvador, Lauro de Freitas, aqui na Bahia. Temos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Você tem as igrejas sedes e tem as igrejas de bairro, que são as igrejas no qual participamos. Esse é o ministério. E cada ministério vai ter seus cargos lá e serviços. Você tem geralmente uma igreja matriz, a sede, e a congregação, que são os setores e as igrejas dos setores. São as igrejas de bairro, as igrejas locais. Esse ministério, ou os vários ministérios em um determinado local, estão ligados à convenção, a uma convenção específica. Então, você pode ter vários ministérios ligados a uma convenção, ou você pode ter apenas um ministério ligado a uma convenção.
No caso, temos a convenção estadual, uma convenção interestadual. Essa convenção ela tem presidentes, secretários, tesoureiros. Ela é autônoma e tem filiação à convenção do nível de Brasil. Sendo que aqui temos, por exemplo, Bahia, Pernambuco, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui, como eu já falei, a Bahia é a CEADEB, que é a convenção, e temos outra convenção, que é a Conframardeb, mas é que eu estou falando mais aqui a CEADEB, que é a convenção a nível de Estado da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ainda, que é uma coisa que eu não falei, ela pode formar conselhos. Esse conselho seria um conselho regional. Então a gente pode pensar, por exemplo, como o Conselho do Nordeste. Para que serve esse conselho? Esse conselho são pastores das convenções, eles podem participar desse conselho e, além disso, o pastor geral da convenção geral da Assembleia de Deus, ele coloca um representante lá e uma pessoa para fazer parte da presidência como convidado. Então, além de vir pessoas da Convenção Geral da Assembleia de Deus, vem das convenções estaduais daquela região ali. E isso compõe a comunicação entre aquela região e a Convenção Geral e serve também para discutir coisas a respeito de uma determinada região. Então temos o Conselho do Nordeste, o Conselho do Centro, do Sudoeste, enfim. E aí, cada conselho é composto por vários ministérios e convenções. E temos a CGADB, que é a Convenção Geral, como eu já falei. Temos a Igreja de Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente pode dizer que é a sede da CGADB, como eu falei. A CGADB, ela não é uma igreja, ela é uma organização que dá apoio e que cria as leis externamente. Mas os pastores principais dessa convenção geral, eles fazem parte da igreja física. Até porque, para você ser presidente da convenção, você precisa ser pastor ou membro de pastor, na verdade, de uma igreja física. E aí, se eu não me engano, você tem as 3 igrejas principais, que é a igreja matriz, que é a Belém, aonde surgiu a primeira igreja da Assembleia de Deus. Temos a de São Paulo e temos a do Rio de Janeiro, que são igrejas principais. Hoje nós temos o Josué Wellington Bezerra Júnior, com vários secretários e tesoureiros. E, além disso, além das comissões que a CGADB tem, que vai trabalhar no legislativo, juridicamente, cada uma das questões, a CGADB também ela tem órgãos e revistas a nível de Brasil e que servem para ajudar a igreja a avançar. Então, por exemplo, a comissão de ensino, ela e junto com a CGADB, no todo, ela é responsável pela FAECAD, que é a Faculdade de Educação da Assembleia de Deus a nível de Brasil. É a principal faculdade da Assembleia de Deus. A CENAME, que é o órgão responsável pelas missões. A CPAD, que é responsável por livros. O Mensageiro da Paz, que é o jornal principal da Assembleia de Deus. E além disso, a CGADB está ligada a convenções a nível de nação de outros países. Então, temos, por exemplo, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, que é a Confradeb, temos a do Japão, enfim. E aí temos essa ligação também entre nações, mas que eu não vou falar aqui. Então, no geral, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como é que a Igreja Assembleia de Deus está organizada. Parece um pouco complicado no início, mas depois você começa a entender melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você seja um membro, um pastor ou uma pessoa da Igreja Assembleia de Deus que gostou desse vídeo e que entendeu como a igreja que você faz parte é organizada, mande para outra pessoa de sua igreja ou no grupo de sua igreja. Também, se você é externo à igreja, se você gostou do vídeo e gostou de entender como a maior igreja evangélica do Brasil é organizada, você pode colocar nos comentários aí discutindo como sua igreja funciona e quais diferenças e vantagens e desvantagens que você acha da Igreja Assembleia de Deus para a sua igreja e segue crescimentando lá no Instagram. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até logo, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.